Fala assim para o Senhor. Faça a tua oração. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Faz uma oração. Fala, Senhor, fala comigo. Não quero ouvir o pastor, não. Eu quero ouvir o Senhor através do pastor. Então abre os meus ouvidos. Vai pedindo para o Senhor. Porque eu sei que Ele atende os pedidos dos filhos. Fala, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero mudança na minha casa, na minha família, no meu casamento. Eu preciso da tua verdade. Eu preciso da tua palavra. Abre a sua boca e vai falando, Senhor, fala comigo. Mostra o que eu tenho que mudar. Eu sei que essa palavra vem do Senhor, então eu quero receber ela. E vai se abrindo também, vai falando, Deus, eu abro meu coração. Vai repreendendo toda a distração. Se você está com sono, cansaço, fala, vai sair em nome de Jesus. Senhor, me anima de novo, eu quero ouvir, que eu fico atento à tua palavra. Em nome de Jesus. Vai orando, vai orando. Pai, agora em nome de Jesus, eu repreendo toda a força maligna que queira impedir essa palavra agora. Mas eu oro a tua palavra, que eles vão guardar essa palavra no coração deles, para não pecar contra o Senhor. Por isso, Espírito Santo, traga a revelação agora. Eu sei que o Senhor está aqui. A oração da pastora foi que o Espírito Santo pudesse trazer aquilo que está no coração do Pai. E eu sei que isso está no coração do Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, traga a revelação para todos nós, a começar de mim. Nós precisamos andar em revelação em revelação. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos fortalecer com ela. Por isso seja o Senhor, toma conta de tudo agora. Que nada fuja do teu controle. E o teu nome seja glorificado. E as vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Quantos creem, falam amém bem forte. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre cuidar das raízes e não das folhas. Amém? Nós precisamos valorizar, cuidar as raízes. E quando nós falamos em raízes e folhas, logo vem à nossa mente árvores. E quando Deus pôs isso, né, raízes e folhas, aí eu fui ver algumas árvores na internet. Eu até ia pedir para o irmão, mas acabei esquecendo. E tem as estações certas. E eu comecei a ver muitas árvores, uma mais bonita que a outra. Ipê amarelo, roxo. Tem árvores lindíssimas, flores lindíssimas, frutos belíssimos, folhas muito bonitas. Isso é uma realidade. Tem muitas árvores que são belas. Tem umas que dá água na boca, porque tem os frutos que você gosta. Então nós aprendemos a valorizar muito as folhas, as flores e os frutos. Quando você olha para uma árvore, você logo já pensa, que raiz maravilhosa. Você já pensa nisso? Não. Eu nunca parei para pensar, a não sei agora quando Deus mandou pregar sobre isso, raízes e folhas. Talvez você é como eu, quando eu olho uma árvore bonita, nem penso na raiz. Nem comento sobre a raiz. A única árvore que eu lembro que a gente comenta a raiz era aquela que tinha na 4 ali no Chapa, né? Que as raízes saíam para fora. Quem lembra daquela árvore lá? Tem ela ainda, irmãos? Ainda tem ela? Vocês lembram dela? Aquelas que ficavam visíveis as raízes. Mas ao contrário, nós não valorizamos e não comentamos as raízes. Agora, qual é o mais importante da árvore? O que sustenta a árvore? O que deixa a árvore bonita? O que é, irmãos? Que árvores lindas. Eu esqueci, irmão. Era para falar para o irmão pegar umas árvores aí na internet e pôr para a gente. Mas eu fiquei observando as árvores, uma mais bonita que a outra. E espessa. Aí entrei num site que, não sei se era da área de árvores lá, não sei o nome daquilo. Mas todo tipo e nomes de árvores, uma mais bonita que a outra. E nós não valorizamos as raízes. Nós nem comentamos sobre a raiz. Mas o que deixa uma árvore bonita e o que sustenta uma árvore são as raízes. A essência dela. Sem raiz não tem árvore. Repete comigo, sem raiz não tem árvore. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Eu sei que esse princípio, o apóstolo Paulo está falando de Jesus como a raiz, mas eu quero ativar esse princípio. Romanos capítulo 11.
E eu queria traçar um paralelo sobre a nossa vida espiritual com as raízes e as folhas. Amém? Então nós vamos traçar um paralelo entre raízes e folhas. Aí nós podemos pôr flores e frutos com as raízes. E vamos comparar, ou nós vamos trazer aqui uma analogia sobre a tua vida cristã usando a raiz e as folhas. E em Romanos capítulo 11, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Repete comigo. E se a raiz é santa, os ramos também o são, ou serão. Vocês entenderam? Se a raiz é santa, toda árvore, todos os ramos serão santos. Quer ver outro versículo 18? A parte B diz assim: se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, ou que sustenta você. Como eu disse, o apóstolo Paulo estava falando aqui, né, de Jesus como a raiz, e que Jesus veio para os judeus, eles eram os ramos, mas eles foram cortados pela incredulidade, e nós fomos enxertados na videira. João diz que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Então, dentro desse princípio, o que mais chama a atenção hoje na igreja, em geral, o que mais dá ibope e o que mais está na mídia, na nossa vida espiritual, traçando um paralelo entre raízes e folhas: as folhas ou as raízes? Qual que se pregam mais? Qual que se comentam mais? Qual as pessoas gostam mais de assistir e de ver? A raiz ou as folhas? E talvez você também é um deles. Talvez também você é um filho de Deus, talvez você também é um cristão e valoriza muito mais as folhas, as flores, e está esquecendo da raiz. Eu digo que você vai morrer no meio do caminho, sem receber o teu galardão, sem receber a salvação, sem completar a carreira, sem receber a coroa da vida. Porque talvez você, como muitos, estão muito preocupados com a aparência. Se importa muito com a aparência, com as folhas, com as flores, e não dá valor, e não valoriza, e não cuida da raiz espiritual, da tua vida, da tua essência. O que realmente é o Evangelho? O que requer Jesus de nós, como igreja, como filhos de Deus? O que você tem buscado hoje em Deus? As flores? As folhas? Os frutos? Ou a raiz? Não me responda aí. Você tem buscado as bênçãos, em primeiro lugar? Ou você não, eu estou buscando um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero morrer para mim e viver para Cristo. Qual que você acha que é mais fácil a gente nos deslumbrar e buscar e dar valor? Nas bênçãos ou no comprometimento? Eu te pergunto, você é comprometido com Jesus? Você busca a Deus porque quer um compromisso sério com Ele? Porque você quer uma intimidade com Ele? Ou não, você busca a Deus porque você quer ir para o céu, quer ser abençoado, quer ser liberto, quer ser curado, quer que a sua família seja uma bênção, quer ter prosperidade. Qual que é? O que você tem buscado? O que a igreja tem pregado hoje na televisão, na mídia, e para atrair as pessoas? Receber os milagres financeiros? Ou sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas? Qual que você busca mais? As folhas ou as raízes? Qual que você valoriza mais? Talvez você poderia falar prosperidade financeira, pastor.
Porque Deus, eu já fiz integração e a Bíblia diz que Deus tem prazer em prosperar os filhos, os servos dele. E é verdade. Não é mentira. Mas qual te atrai? Qual você busca? E qual é o teu compromisso com ele? Vem através das flores, das folhas ou da raiz? O que tem pregado? Receber curas, milagres na saúde ou arrependimento? Conversão genuína. Folhas ou raiz? Queremos cura ou queremos nos arrepender e falar: Deus, eu sou um pecador. Eu sou essa pessoa inconstante. Um dia eu estou, outro dia eu não estou. Um dia eu estou firme, eu saio daqui domingo, eu falo: agora eu vou pegar firme, não vou faltar mais. Fica um mês sem vir. O que você tem buscado? O que você tem valorizado? As pessoas têm buscado as bênçãos de Deus ou um relacionamento com o Deus da bênção? Êxodo 33:15. Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Irmãos, essa palavra de Moisés, ela mexe comigo. Porque quem sabe a história, aonde Moisés se encontrava naquele momento? No shopping center. Onde Moisés estava quando ele disse isso? Se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Aonde Moisés estava? No deserto, irmão. E ele sabia que Deus tinha dado uma promessa. E a promessa era o quê? Uma terra que manava leite e mel. Ou seja, prometia uma bênção grande para ele. E Moisés disse: eu sei que o Senhor prometeu uma promessa. Prometeu uma promessa? Não. Prometeu uma terra abençoada, maravilhosa. Mas para mim, eu prefiro ficar no deserto com a tua presença do que ir receber a terra que o Senhor prometeu sem a tua presença. Agora eu te pergunto: será que você teria coragem de fazer essa oração para Deus como Moisés fez? Será que a igreja brasileira, será que nós aqui em Fernandópolis, a comunidade evangélica de Fernandópolis, você que está aqui dentro hoje, nesse dia 1 de julho de 2012, você poderia falar isso para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem a tua bênção eu quero. Porque quem fala isso sabe que andar com Deus é a melhor coisa que tem. Porque as bênçãos também vai seguir a gente. Ele valorizou a presença, a raiz, e não as folhas. E muitas vezes nós temos perdido tempo, temos gastado tempo, temos valorizado as coisas aparentes. Você faz um esforço tremendo para mostrar para as pessoas que você é um crente assim, santo, santo, santo. Mas quem te conhece, que é Deus, e o diabo, sabe que você não é tudo isso, que você aparenta ou mostra para as pessoas que você é. Por que isso, irmãos? Porque nós valorizamos mais as folhas, as flores. Mas eu digo, o que sustenta a árvore, o que sustenta a tua vida, não é as flores, é a raiz, é a essência. Quando você valoriza as coisas que tem que ser valorizadas, a tua vida vai ser florida, a tua vida vai ser frutífera, você vai ser abençoado e você vai ser bonito, amém? Vai ser uma árvore bonita, que as pessoas do mundo estão doidas para comer o fruto, e você vai ter fruto para dar para elas. Mas quando você valoriza as raízes,
aquilo que Deus pediu para você valorizar. E nós corremos atrás de mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos na nossa essência. E eu digo para você com muito amor, hoje é noite de você parar de se enganar. Amém? Vou falar de novo, talvez você me ajude. Eu gosto quando vocês falam amém. Para você talvez não é bom, mas para mim é bom quando vocês falam amém. Hoje é noite de vocês parar de se enganarem. Amém. Obrigado. Por que se enganar? Porque Deus não vê como eu vejo, como você vê. Deus falou assim para Samuel, em 1 Samuel 17:6. O homem vê a aparência. Quando Samuel ia para ungir um rei, e ele olhou pela aparência de um homem, talvez alto, mais forte, e Deus falou para ele, Samuel, esse não. Eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê a raiz. É por isso que às vezes a gente se engana. Se você valorizasse o que Deus valoriza, a tua vida era muito mais florida. Fala amém. E é isso que vai acontecer nessa noite. Você vai cuidar da tua raiz, você vai valorizar a raiz, porque você vai ser uma árvore frutífera. Você vai ser mais bonito do que você já é. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 53 agora. Fala assim, Deus não olha a aparência, mas Ele vê a minha essência. Quantos creem nisso? Fala amém. Então, se Deus valoriza isso e vê isso, está na hora da gente mudar o nosso foco. Está na hora da gente valorizar o que Deus valoriza. Isaías 53, versículo 2, falando sobre Jesus. Presta atenção nesse versículo. Ele cresceu diante dele, Jesus, como um broto tenro, ou seja, um broto mole, fácil de ser cortado. E como uma raiz saída de uma terra seca. Jesus não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Por que Jesus foi rejeitado, irmãos? Porque o homem vê. Foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não havia formosura em Jesus. E você continua valorizando aquilo que é exterior. Mas esse que os homens não fizeram caso. Versículo 4 diz, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. Um homem que não tinha aparência. Um homem que não quis mostrar quem ele era, o poder que ele tinha. Um homem que não valorizou as folhas, porque poderia valorizar. E o diabo tentou para ele valorizar. Na tentação, depois de 40 dias no deserto, o diabo falou, se você é filho de Deus, faz isso. Se atira, torna essas pedras em pão, mostra o teu poder.
Irmãos, eu falo para você, graças a Deus que você não é Jesus naquela hora e nem eu era. Porque a hora que aqueles soldados cuspiram na minha cara, na hora, eu só ia falar assim: queima ele agora, pai. Tchup, queimava eles. Você não sabe o que você está mexendo, rapaz. Eu sou filho de Deus. A hora que tapou os olhos de Jesus e começaram a dar um tapa, soco nele, ele falou: você não é filho de Deus? Adivinha qual dos soldados foi que te deu um soco? Eu falei: não vou adivinhar não, mas vamos matar os dois. E matava os dois. Irmãos, graças a Deus que nós não somos. Jesus nunca quis se aparecer. Jesus nunca valorizou as folhas, as flores, mas a raiz e o propósito pelo qual ele foi designado por Deus. E você e eu às vezes valorizamos as folhas. Você quer ter. Você nunca preocupou em ser alguém em Jesus. Mas você quer ter. Quer ter um bom emprego, quer ter carro, quer ter casa, quer ter tudo de bom. Mas você não se preocupa em ser um homem e uma mulher de Deus, que agrada o coração de Deus. Por que isso, irmãos? Porque você está valorizando as coisas que não é para ser valorizado. Nós precisamos aprender que sem raiz não tem árvore, sem raiz não tem vida. Aqui o apóstolo Paulo está falando: sem a raiz não tem vida. Não existe vida sem Jesus. E você está lutando para manter as aparências, para ter coisas. E se esquece do melhor. De ir para a presença de Deus. De se humilhar como Ele se humilhou. Irmão, Jesus se humilhou até a morte de cruz. Ele foi como ovelha para o matadouro, não falou nada. E uma das coisas que mais chocou aquelas autoridades foi que Jesus não falou nada na sua defesa. Ele falou: você não vai se defender? Ele falou: não preciso de defesa. Estou cumprindo o propósito. Eu me preocupo por aquilo que eu vim para fazer, com a raiz e não com as folhas. E nós precisamos aprender, irmãos. Como igreja, você precisa aprender a valorizar a raiz e não as folhas. E você valoriza muito as folhas. Se cuidarmos das raízes, certamente a nossa vida vai ter flores e frutos. Mas se cuidarmos ou continuarmos valorizando as flores e os frutos, as folhas, certamente morreremos sem conquistar a nossa vitória. Se você continuar correndo atrás de ser reconhecido, de projetar uma imagem, você corre o risco de não chegar ao fim da sua carreira cristã e não receber a coroa da vida. Porque você está valorizando aquilo que não é para ser valorizado. Quando você valoriza as folhas, isso não te leva para o céu. Isso não te garante a vitória, a bênção dentro da sua casa. Irmãos, tem que filmar lá, senão os outros não vão entender quando aparece assim, ó. A gente está dando risada porque ele pôs lá, ele achou uma árvore bonita. É bonita, irmãos? As mulheres reparam mais do que os homens, mas eu concordo que eu olhei várias, muito bonita. Eu não quero nem saber da raiz dela quando eu olho. Eu falo: nossa, mas que cor linda, não é verdade? Nós não nos preocupamos com as raízes dela. Mas ela só está assim, porque tem uma raiz saudável. Tem uma raiz forte. Quer ser bonito assim na sua vida cristã? Quer ter uma vida cristã bonita? Valorize as raízes. Cuide das tuas raízes. Amém? É preciso investir tempo e esforço nas coisas do céu e não da terra. Agora eu te pergunto, não precisa responder em voz alta, mas para você mesmo. Você gasta mais tempo, investe mais tempo nas coisas da terra ou nas coisas dos céus? Pense. Você investe mais o teu tempo, mais a tua dedicação, mais a tua leitura, mais o teu estudo nas coisas da terra ou do céu? E eu te pergunto, qual delas vai te levar para o céu? As coisas da terra ou as coisas do céu? Qual? E por que você gasta muito mais tempo com as coisas da terra?
para ter, para se promover. Porque o foco está errado. Você está valorizando aquilo que não pode ser valorizado. E hoje Deus te trouxe aqui para você mudar o teu foco e valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. Amém, irmãos? Porque se você não sabe, aqui você vai viver 80, 70, 80, talvez 90, 100. A Bíblia fala que passou de 80 é canseira e enfada. Mas alguns estão chegando até 100 anos. Para você talvez é bastante, irmão, mas é muito rápido, comparado com só um pouquinho da eternidade que nós vamos ter pela frente. O que determina a eternidade, aonde você vai passar a eternidade, no céu ou no inferno, é quando você valoriza as raízes e não as folhas. É por isso que você precisa hoje entender essa palavra. Ela é muito simples, mas ela é profunda como uma raiz. E você precisa mudar o teu foco hoje. E Deus vai falar com você ainda, para você mudar, deixar de valorizar algumas coisas e valorizar aquilo que precisa ser valorizado, para que você possa chegar no fim e receber a coroa da vida, em nome de Jesus. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Irmãos, você valoriza tanto o seu cabelo, a sua pele, as suas roupas. Eu não estou falando que não tem que valorizar, mas você se esquece do principal, que é aqui dentro. E se tem alguma coisa que Jesus, Deus, está mandando nós guardar, é o coração, é a essência, é a raiz. E você valoriza tantas outras coisas, isso não vai te levar para o céu. Isso não te garante a vitória e nem você vai ser abençoado aqui. Você não vai ter vida abundante aqui na terra que Deus prometeu, porque você está valorizando as folhas. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes, as saídas da vida. Hoje nós temos visto campanhas de todo tipo. E eu já quero deixar claro, eu não sou contra campanhas na igreja. Nós estamos fazendo uma campanha de evangelização. Mas o que nós mais vemos hoje, quais são as campanhas? Prosperidade, da vitória, da libertação, da troca de anjo, é ou não é, irmãos? É da meia, é do lenço, e vai, você vai contando, são campanhas e mais campanhas, e campanhas, e campanhas, e campanhas, valorizando as folhas. Mas nós vamos fazer uma campanha de Atos 14, 22. É necessário que passemos por muitas tribulações. Alguém vai vir nessa campanha? Ô irmão, você não vai vir? A hora que acabar a casa de paz, vamos fazer a campanha. Importa que todos nós passemos por muitas tribulações para ir para o céu. Eu quero todo mundo aqui nessa campanha, irmãos. Você vai aumentar a tua tribulação. Não? Não vai dar certo. Mas é bíblico ou não é? Porque quando você valoriza as folhas, se você está recebendo bênção, glória a Deus, você dá até piruleta. Mas quando vem a tribulação, se você não valorizou a raiz, o que você faz? Ah, esse Deus não está comigo. Abandona a sua fé. Entra em depressão, se tranca no seu quarto, ou vai para a bebida, ou vai para as drogas, ou vai para orgias. E esquece de Deus. Por quê? Porque não valorizou a raiz. Quer ver outra campanha boa? Tiago 1, 2. Quem sabe esse texto? Decor. Tendes por motivos de grande alegria o passardes por uma não, por várias tribulações. Fala amém, irmão. Amém. Fala amém. Olha, até para falar amém é difícil, eu pedindo. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Em outras versões diz, tem de motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Essa campanha também não vai pegar. Mas isso, quando você pratica isso, você sabe que isso vai acontecer. Mas você sabe que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E vai nos levar até o fim, dando a vitória. Porque nele nós somos mais do que vencedores. E receberemos a coroa da vida.
Isso é a essência do Evangelho, isso é a raiz. Outro texto que eu marquei aqui é Mateus 11:12. O reino de Deus é tomado por flores. Por quê? Por força. Repete comigo, o reino de Deus é tomado por força. Aqueles... Não, irmão, vamos lá. Aqueles... Nem para falar, se não estão com força. Vamos voltar. Fala assim, o reino dos céus é tomado por força. Aqueles que usam a força se apoderam dele. Quantos fortões e fortonas nós temos aqui que vai se apoderar do reino de Deus? Precisa de força. Tem outra versão que diz esforço. Essa é força. Mas acho que a revista atualizada diz, o reino de Deus se toma por esforço, que é a mesma coisa. Então requer de mim, de você, esforço. Então a próxima campanha vai ser a campanha do esforço. Irmãos, não dá. Não dá ibope. Mas isso é a raiz. Isso é o que você precisa entender. Porque eu sei que Deus abençoa e opera milagres, Ele está fazendo aqui. Amém? Muitos milagres têm acontecido aqui. E a partir da semana que vem eu vou pôr aviso já nas células. Você que tem um testemunho, você vai escrever para mim, que nós vamos começar a ler testemunhos aqui. Porque eu sei que tem muita gente aqui que tem testemunhos fortes, que vai edificar a sua vida. Então já falei, agora os líderes vão começar a pedir na célula testemunhos, escrito. Nós vamos ler aqui, para toda a igreja saber o que Deus está fazendo. Irmãos, eu acredito em milagres, Deus está fazendo milagres. Mas o que nós precisamos entender é valorizar as raízes. Nosso relacionamento com Deus não pode estar baseado em folhas, em frutos, somente ser abençoado, somente ser próspero. Porque se você pegar o currículo do apóstolo Paulo e de Jesus, não é mole não. Açoites, o apóstolo Paulo levou muitos açoites. Naufragou no navio dele. Picado de serpente. Tomou pedrada. Irmãos, o currículo dele é extenso de tribulação e de coisas que ele passou. Mas ele chegou no final da vida. Eu disse, eu valorizei as raízes. Eu completei a carreira. Eu combati o bom combate. Mas graças a Deus, eu guardei a fé. É um homem que valorizava as raízes, a intimidade com Deus. E não estava servindo a Deus, pregando a Deus, só porque Deus podia abençoar ele. Se você buscar Deus e tiver um relacionamento de Deus somente com as folhas, somente com as bênçãos, eu sinto dizer para você que você vai se decepcionar nessa caminhada. Porque a caminhada cristã, ela nem sempre vai ser de bênção. Vai ter momentos de dificuldade. Vai ter momentos de luta que todos nós passamos. Vai ter acidentes. Vai ter ventos fortes. Mas se Jesus está com você, toda tempestade vai parar. E se ela não parar, Jesus no seu barco, ele não vai afundar. E se vier tempestade na sua casa, se Jesus é a rocha, a sua casa não vai ser destruída. Essa é a diferença. É isso que vai gerar uma igreja forte, uma igreja que vai chegar ao fim e vai guardar a fé. Então que você possa entender hoje e começar a valorizar essas coisas, para que você não fique igual um crente gangorra, ou um crente montanha-russa. Você está lá em cima no domingo, na semana você está lá embaixo. Domingo, Senhor, aí passa 3, não vou mais agora. Aí fica um mês, depois você volta. Irmãos, vamos. Eu sei que vai ter problemas, mas com Jesus Ele consegue nos dar uma estabilidade e uma firmeza com Ele, porque valorizamos as raízes e não as folhas. O meu relacionamento com Deus não está baseado no que Ele pode fazer. Eu falo para algumas pessoas próximas, se tivesse que começar de novo, é duro falar isso, nós começaríamos de novo. Não tem problema. E foi uma das coisas que eu falei para Deus quando a gente começou. A gente estava em Tanabi, junto com o pastor Maurílio, com a pastora Orli. E aí fomos direcionados para cá, para vir para cá. E lá já estava quase 200 pessoas, já dá, né, pastor? Já dava mais de 150, quase 200, eu acho. E aí eu falei, mas Deus, começar de novo do zero? Nós começamos em 8 lá. Mas de novo do zero, Senhor. Deixa eu voltar para lá. Eis-me aqui. E nós vamos, dia 13, agora vamos completar 4 aninhos. Olha para trás, irmãos. Quantos irmãos novos. O meio olha para trás e de trás olha para frente. 4 aninhos. Com mais de 300 pessoas na igreja.
Agora essa turma de integração acho que vai dar uns 240 membros, para a honra e glória do Senhor. Essa obra é do Senhor. Mas nada disso me ilude, porque eu não estou preocupado com as flores. Nós vamos criar uma igreja que valoriza as raízes. Porque Deus vai dar colheita, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Amém. Então não se esqueça que o reino dos céus não é tomado simplesmente por flores, mas é por esforço e por força. Se você se esforça, se você usa força, em nome de Jesus, você vai entrar no reino dos céus. Então nós não vemos a igreja, por exemplo, orar e jejuar para ser santa. Mas você jejua e ora por uma causa na justiça. Não estou falando que é errado. Mas você jejua e ora para ir bem os teus negócios, para abrir uma porta de emprego. É ou não é? Para te dar poder, para você um bom líder de célula. Você faz de tudo, ora e jejua, para quê? Para benefícios próprios. Só para folhas. Só para folhas. Mas será que você jejua e ora para falar, Deus, eu quero ser um evangelista nessa cidade, eu quero sair falando de Jesus para todo mundo, onde eu estiver. Eu quero falar do teu amor. Eu quero me santificar, eu quero orar, eu quero jejuar, para mim estar cheio da tua unção, para pregar o teu evangelho nessa cidade. Eu não escuto falar isso. Eu não vejo a igreja jejuar e orar por isso. Quando eu falo igreja, eu falo todos nós. Nós passamos esse momento de preparação dos semeadores, nós fizemos a vigília de consagração. Então esse é um motivo o qual nós estamos nos consagrando, não para receber benefício próprio, amém? Mas para pregar o evangelho. Então você, no mínimo, tem que jejuar uma vez por semana por esse motivo. Te aconselho você jejuar no dia que você for nessa casa, para levar paz. E não para receber bênção. Tem gente que ora e jejua para ganhar na loteria, irmãos. Está de brincadeira, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Não, pastor, mas se eu ganhar, eu vou dar o dinheiro para pegar, irmão. Para com essa conversa. Não faça isso. Por quê? Está preocupado com as flores, com as folhas. O mundo atrai as pessoas. Dentro da igreja está olhando para o mundo, para as coisas do mundo. O mundo te atrai muito facilmente. A Bíblia fala que nós não devemos conformar com este mundo. É Romanos 12, versículo 2. Diz, não nos conformeis com este mundo. Não adianta olhar para ele. Mas nós precisamos transformar a nossa mente. Pela renovação dela, através da palavra de Deus. O que você tem que valorizar é a palavra de Deus. E não o mundo, irmãos. Em Tiago 1, 27, fala que nós somos desarraigados desse mundo. Ou seja, nós somos arrancados pelas raízes desse mundo. O mundo não mais nos pertence. Nós não fazemos mais parte do mundo. Amém, irmãos? Amém. Tirou pela raiz. E você fica olhando para lá, valorizando as coisas do mundo. Você está muito preocupado com a sua aparência, com a sua imagem, como você vai ser visto pelas pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? E não é isso que você tem que se preocupar, irmão. Você tem que ser o que você é. Você tem que ser o que você é. Agora, se você tem alguma coisa errada e pecado na sua vida, você conserta. Não é para ser errado o resto da vida. Mas você é. Do jeito que você é na sua casa, você tem que ser aqui na igreja. Amém? Do mesmo que você adora em casa, você tem que adorar na igreja. Mas não é isso que acontece. Do jeito que você ora em casa, tem que ser do jeito que você ora na igreja. Do jeito que você ora sozinho, adora sozinho, tem que ser um jeito aqui. Mas não é isso que acontece. Por quê? Será que na sua casa você dá glória a Deus, pula? Eu sei que na congregação é mais fácil fazer isso. Irmão, mas aqui tem que ser um reflexo da raiz nossa, da nossa casa. Aqui você chega a ajoelhar, chega até a chorar. Traz cebola no bolso para chorar, para os irmãos verem que você está chorando. Estou brincando, não traz não. Mas tem uns que choram aqui, mas nunca chorou na sua casa sozinho com Deus. Qual que é mais importante? A raiz, irmãos. E nós somos seres emocionais. A nossa alma, ela é mais fácil nós queremos aparecer para as pessoas. Eu não vou querer mostrar para você que eu sou fraco. Eu quero mostrar minha aparência, que eu sou forte.
E nós passamos a vida inteira tentando projetar uma imagem que somos os super-homens e as mulheres maravilhas da igreja cristãs. Não somos. Somos frágeis. Somos deficientes. Muita gente tem problema de caráter. Mentirosos. Enganadores. Adúlteros. Fornicadores. Ladrão de Deus. Está aqui. Mas o que Deus está te pedindo? Se arrependa, meu filho. Mude de vida. Tenha uma intimidade séria comigo. Vamos manter as raízes fortes. Não adianta você vir aqui e se aparecer. Nós precisamos valorizar a nossa intimidade com Deus. A raiz ninguém vê, irmãos, fica debaixo. E Deus vê justamente isso que ninguém vê. Sabia disso? Deus vê justamente aquilo que eu não consigo ver em você. É simples. Você entendeu, Norberto? Deus vê aquilo que eu não consigo ver em você. Mas Deus te conhece. Deus te conhece, Luiz. Deus te conhece, Luiz. Deus te conhece, Edivaldo. Quais são as tuas intenções, as tuas intenções? O que você está arquitetando lá na sua casa, no seu trabalho? O que você está vendo? O que você está ouvindo? A esposa não sabe. O esposo não está sabendo, os filhos não sabem, os pais não sabem. Mas Deus sabe. E a gente começa a valorizar a aparência. Começa a valorizar as folhas, as flores, os frutos. Queremos ser igual a árvore que o irmão pôs aí, queremos ser bonito para as pessoas. Mas esquecemos de valorizar as raízes. Olha como você julga as folhas e as flores. Se a pessoa tiver um bom emprego, uma boa casa, um bom salário, um bom carro, um carrão, você vai falar, Deus está abençoando esse rapaz. Ele está bem com Deus. É ou não é? É ou não é, igreja? Nossa, como ele está bem, o Senhor está abençoando ele, hein? E quem disse? Quem disse que isso é um sinal que a pessoa está agradando o coração de Deus? Mas nós achamos que ele está bem. Quando nós falamos, nossa, o irmão está bem de vida, você viu lá? O que você já pensa? Ele está bem financeiramente. Você não fala, mas ele está bem firme com Deus? Nunca vi gente falar assim. Mas ele está bem com Deus? Ele está em santidade? Ele está pagando preço por Deus? Não, você não vê as pessoas falar isso. Falam, ele está bem. Está bem financeiramente. Você vê como é que a gente valoriza as coisas erradas? E é dentro da igreja, não estou falando do mundo, não, estou falando aqui na igreja. Você julga as pessoas e fala, esse está bem. A fulana é que está bem. O ciclano é que está bem. Eu aqui, ó. Olha o jeito que eu estou. Se Deus voltasse hoje, talvez essas pessoas que você está falando que está bem, elas não subiriam. E aquele que você achava que não, esse vai subir com o Senhor. Porque está valorizando as raízes. Está tendo uma vida de santidade com Deus. Quer ver outra coisa que a gente valoriza errado? Na frente das pessoas você trata muito bem a sua esposa e o seu esposo e os seus filhos. E eu quero que você abra comigo agora 1 Pedro, capítulo 3. Está lá no final da sua Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 3. Eu quero que você entenda e todo mundo abra a Bíblia e acompanhe a leitura comigo, fazendo um favor. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Mulheres casadas, olha aqui para mim. Fala assim, glória a Deus. Eu recebo essas palavras. Fala amém. Então eu vou ler. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, se controla e não fala nada agora. E nem cutuca ela, por favor. Se controla. Vai chegar a tua vez. Tá bom? É para você, mulher. Com muito amor e carinho. Vê se você está valorizando as raízes. Sujeite-se cada uma a seu marido. A fim de que se ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavras.
pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta dessa mulher e respeitosa de vocês, mulheres. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, ou ao contrário, esteja no seu, mulheres, no seu, ué, não estou entendendo as mulheres hoje, ué. Repete comigo, no seu interior. De novo, no seu interior. É na raiz, mulheres, que não aparece e que não perece. Beleza demonstrada no espírito, mulheres, olha para mim, dócil. Não, assim não pode. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido. Mulheres, escute a palavra. Espírito dócil. Temos que estar até se mexendo assim, ó. Vamos lá, vamos continuar. E tranquilo. Até os nenê estão ajudando as mães agora. Você está batendo no nenê, né, filha? Vocês estão... Posso aprender a fazer barulho para não escutar essa palavra, né, mulher? Olha lá, hein? Sossega aí, nenê, deixa a mamãe escutar. No espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. Mas o grande valor teu é na frente das irmãs. Cabelo bonito, roupa nova, unha feita. Não estou falando que você não pode fazer isso. Chega aqui sorrindo. Você deu um coisa do seu marido no domingo antes de vir no almoço, mas você está aqui. Toda bonitinha. E o que Deus está vendo? O coice que você deu. A braveza que você é. A insubmissa que você é. E o que Deus valoriza? É a raiz. E você está se preocupada com o exterior. Mas vamos seguindo o que tem mais. Deus está falando. Fala amém. É isso aí. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido. Oh, Jesus. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Eu não vou falar para você chamar o teu marido de Senhor. Sim, Senhor. Não é isso. Mas é respeito, é submissão. Mulher, você quer ser abençoado? Aprenda com isso. Valorize as raízes. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, as mulheres falam assim, fala graças a Deus. Agora é a vez do marido. Isso, amém. Se o marido não está aqui, perdeu. Do mesmo modo vocês, maridos, fala assim, glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Agora fala bem grosso, amém. Está vendo como esses homens são abençoados? Maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. E tratem-nas com bondade, com honra, como a parte mais frágil, e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Numa outra versão diz que os homens, o marido tem que tratar a esposa com dignidade. Como tem marido que é bruto. Para não falar aquele animal lá que dá coice. Para você não falar que o pastor está te xingando. Não estou te xingando. Mas irmão, você precisa entender isso. Você precisa valorizar isso. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem que valorizar a sua esposa. Você tem que tratá-la com dignidade. Você trata melhor a sua mãe e o seu pai do que ela. Você trata o teu filho, ai, bilu, 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 porque a sua esposa, mas o filhinho, querida, filhinha, você trata com o maior prazer. E Deus está falando para você, você está valorizando as folhas. E o que você tem que valorizar? A raiz. É simples assim. Vocês estão entendendo? Deus está querendo mudar o nosso foco. Você vê como que a sua casa vai ser uma bênção. A mulher faz o seu papel. O homem cumpre o dele e a bênção de Deus está lá. Seus filhos vão ser abençoados. Os teus filhos vão ter uma família abençoada. Valoriza as raízes. Amém, irmãos? Outro exemplo.
frente das pessoas, a nossa oração e a nossa adoração é diferente. É ou não é? Em Mateus 6, 5 e 7. Em Mateus 15, 7. Diz: quando orares, feche a porta. E ora que o seu pai que te vê em secreto, porque não vê como os homens vê. Ele vai te recompensar, ele vai te escutar. Esse não, esse é Pedro ainda. É Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. E quando orares, não seja como os hipócritas. Aí eu pus mais, mas tudo bem. Pois se comprazem em orar em pés nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O que eles faziam aqui? Queriam mostrar as folhas. Mas aí vem o que Jesus espera de nós. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Próximo. Mas tu, ou seja, eu e você, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, isso não quer dizer que você tem que orar no quarto. Não é isso, você não tem que orar tem que orar na igreja, tem que orar em público. Mas aqui tem que ser um reflexo da sua intimidade com Deus, irmãos. O fechar a porta aqui não é para fechar a porta do quarto, mas é fechar a porta das preocupações do mundo. Você se ligar e conectar sua mente a Deus. E você ora diferente, você chega até a postar a voz aqui quando vai orar aqui. Aí quando o pastor pede na reunião de oração, vamos orar um pelos outros. Irmão, você chega até ficar rouco. Chega até a fazer o gogó aqui. Aí na sua casa você não consegue orar. Você não tem uma vida de oração. Por quê? Porque valorizamos as folhas, a aparência. Você não escuta uma adoração em casa, mas aqui você quer adorar, irmão. Por isso que corre o risco de você adorar e tua adoração nem chegar no teto. Nem na lâmpada de emergência chega. Porque não é de verdade. Você está adorando porque você está indo na adoração. Porque o teu irmão do lado te está motivando, você está com vergonha olhando para ele, então você vai também. Não pode ser assim. Aqui na igreja tem que ser reflexo da tua intimidade com Deus já. Porque você valoriza as raízes, você já adora a Deus. Você ora ao Senhor com intrepidez, com ousadia, com fé. Amém, irmãos? Na frente das pessoas, o nosso palavreado é de crente. É ou não é? Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Aí no serviço, deixa para lá, não vou nem falar. Aqui bate nas costas. Ô, meu irmão André, eu te amo, meu irmão. Mas saiu lá fora. Mas é um... A gente valoriza as folhas. Por quê? Eu quero estar bem com ele. Tramam contra as pessoas, irmãos de igreja. Um tramando contra o outro, querendo derrubar o outro. Misericórdia. Só vou dar um texto para você. Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, mas há uma 7ª que a sua alma abomina, que é falar contra irmãos. Fofoqueiros de plantão, fofoqueiras de plantão. Cuidado com a boca que adora a Deus no domingo, para a sua boca não ser uma maldição na semana. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Vai passando os versículos para a gente entender qual é a 7ª. Passa aí, irmão, deixa eu ver. Vai passando. Outro. Isso, a 7ª é esse: o que semeia contendas entre irmãos. Irmãos, isso Deus abomina. Você atrai maldição para você, porque a tua boca amaldiçoa as pessoas. Por isso que a Bíblia diz: da nossa boca sai bênção. E aí você valoriza as folhas. Na frente você não fala mal do irmão, mas nas costas. Não, pastor, mas eu só falo a verdade. Existe o sincero maldito. Ou maldito sincero. Mas eu só falo a verdade. Nossa, mas é um chato esse cara. Não gosto dele. Mas nunca conversou. Mas para falar mal, eu sou sincero, pastor. Estou falando aquilo que eu sinto, horas. Você viu fulano? Você viu o líder? Você viu o pastor? Você viu não sei quem?
E ó, e Deus abomina essas coisas. Mas na frente das pessoas não. Como vocês gostam de falar, né, irmãos? Pastor, eu só participo. Temos falando, mas eu só escutei. Lembra que essa? Eu estava lá, mas só escutei. Quem cala? Valorizar as raízes é não ser rebeldes, não ser fofoqueiro, não ser caluniadores, não ser boca suja. O pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 26. Já estou terminando. A conclusão. A última. Namorados. Na frente das pessoas e na igreja ou dos pais, nem toca na pessoa. Nem toca na namorada. Mas quando vai para os escuros, nos carros, deixa para lá, né? Valorizando a aparência. E infelizmente tem pai que se contenta com a aparência. E vai deixando. E o pecado vai entrando. Porque não valoriza as raízes. Não quer honrar Deus no namoro. Não quer honrar Deus naquele relacionamento. Quer manter as aparências. Valorizar as raízes é fugir das paixões da mocidade, que está em 2 Timóteo 2, 22, nós não vamos ler. E 1 Pedro 1, 14, que nós devemos matar os nossos desejos carnais. É uma decisão sua. É valorizar as raízes. É matar o desejo carnal. É fugir das tentações da mocidade. É se apartar disso. Quando você faz isso, você vai ser abençoado. E para terminar, Romanos 11, 18, que nós lemos. Para que Deus possa realmente nos abençoar. Para que você realmente possa ter uma vida cristã bonita e frutífera. Nós precisamos valorizar as raízes. Eu quero dar algumas dicas. O que é valorizar as raízes? É gastar tempo lendo a palavra do Senhor. É se santificando, se separando do mundo. Não sendo contaminado com este mundo. É você pagar o preço de ser um verdadeiro filho de Deus e servir a Deus com integridade. É preciso ser santo na igreja, mas principalmente no trabalho, em casa, no escritório, no computador, no namoro, todos os lugares. Não adianta ser santo aqui. Aqui é fácil ser santo, irmão, na igreja ou não? É fácil ser santo aqui ou não, irmão? Não é possível que você está pecando aqui dentro agora. Você está precisando, então, se estiver pecando agora, teu pensamento está impuro agora, espera um pouquinho, depois nós vamos ir na salinha, nós vamos conversar, irmão. Não é possível. Porque aqui é folha, irmão. Aqui é fácil. Mas lá, longe dos olhos da esposa, do marido, entendeu? Na sala, no computador, nos e-mails, nas conversas de Twitter, MSN, não sei mais o que tem aí. É lá que você tem que ser santo. É lá que você precisa valorizar as raízes. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para de gastar tempo cuidando das folhas. Vira para o seu irmão e fala assim: para de gastar tempo cuidando das folhas, irmão. Aí agora para o outro irmão não ficar com ciúmes, vira para o outro agora e fala: irmão, para de ficar cuidando das folhas, perdendo tempo. Eu senti que o irmão de trás ficou com um problema, ele está com inveja. Fala para ele de trás, fala: irmão, para de ficar cuidando das folhas. Agora repete comigo: nós vamos, a partir de hoje, valorizar, cuidar das raízes. Porque eu quero ser uma árvore bonita e uma árvore frutífera. Em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus disse: aquele ramo que não der fruto, Ele corta. E você não mais faz parte do povo de Deus. Mas para você dar fruto, primeiro você tem que estar enxertado na videira, que é Jesus. E eu acredito que você tem Jesus. Mas segundo, você tem que aprender a valorizar Jesus Cristo, a raiz. Aquilo que Ele escreveu na palavra dele. Santificar, ser íntegro.
e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado